Bom, meus irmãos, a última pregação minha de 2019 foi em Colossenses 1, e nós vamos para lá. Eu comecei a expor a partir do versículo 13, onde eu falei da glória do Senhor por meio de Cristo, por meio da salvação em Cristo. E Colossenses 1, de 13 em diante, é uma das declarações sobre Cristo mais extraordinárias de toda a Escritura. Ela exalta Cristo de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa. Eu só quero relembrar aos irmãos o que lemos da última vez para prosseguirmos. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 13. Ele nos libertou, ou seja, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Da primeira vez nós vimos a glória do Senhor por meio de Cristo nos versos 13 e 14. Aqui mostra que Deus liberta pessoas do império das trevas e transporta essas pessoas para o reino do Filho do seu amor ou do seu Filho amado. É uma obra exclusiva de Deus. Somente Deus pode salvar pessoas, somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode transformar corações, somente Deus pode mudar vidas, somente Deus pode fazer com que você enxergue aquilo que é impossível para nós naturalmente enxergar. E é por isso que esse trecho é belíssimo, e o apóstolo Paulo escreve ele porque estava combatendo ideias erradas sobre Jesus. Muitas pessoas inventam um Jesus de algum tipo, né? Tem Jesus para todos os gostos possíveis. As pessoas inventam um Jesus de esquerda, um Jesus de direita, um Jesus homossexual, um Jesus dos negros, um Jesus das mulheres, mas o Jesus que a Bíblia nos apresenta, ele é diferente. Ele é o Jesus que salva aqueles que se arrependem por meio do arrependimento verdadeiro e creem nele. É o Jesus que atrai as pessoas para si. É o Jesus que transforma pecadores. O apóstolo Paulo pinta para nós um dos quadros belos sobre ele, e nós vimos que o Senhor nos tira das trevas, nos transporta para o reino do seu Filho, do seu amor, e no verso 14 vai dizer que em Jesus nós temos a redenção, e nós temos também a remissão dos pecados, ou seja, nós somos libertos do cativeiro, nós somos libertos de uma vida sem Deus, e nós temos também os nossos pecados perdoados. A nossa dívida é rasgada, e essa é a grande notícia que a Bíblia tem para nos trazer. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos transformar e nos perdoa. E hoje, no verso 15 em diante, nós vamos ver mais detalhes sobre Jesus. Nós vamos ver a glória de Jesus na criação. E Jesus não é qualquer um, Jesus não é uma invenção humana, Jesus é de fato Deus. E o verso 15 começa dizendo para nós que este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É fantástico a maneira como o apóstolo Paulo coloca aqui. Nós estamos na era das imagens, as TVs estão cada vez mais modernas, cada vez mais você tem imagens mais nítidas,
A maioria aqui pegou a época das televisões de tubo, que a imagem era chuviscada. Você tinha aquele botão vertical, que geralmente eram as crianças que tinham que ir lá mexer para estabilizar a imagem. Algumas preto e branco, outras chiavam muito, tinha que pôr um bombril geralmente na antena. E a gente via e assistia emocionado, mesmo com todas as imperfeições. Mas não dava para ver com toda a clareza a imagem. Hoje nós temos TVs assim, extremamente avançadas na tecnologia, onde você fica impressionado com a maneira como é realista aquela imagem. E nós estamos entrando na era, próxima década, ano que vem, começam as TVs 5K, são televisões bem modernas, com a imagem ainda mais nítida do que essas TVs que nós conhecemos hoje. Então, a cada dia se avança em termos de fazer com que a gente enxergue melhor, do que a gente veja as imagens com mais nitidez. Então, o apóstolo Paulo, ele vai usar justamente essa questão da imagem para falar de Cristo, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Né? Como é isso? E a palavra imagem aqui traz a ideia de algo que reflete, mas não só que reflete, mas que é igual àquilo que é refletido. Ou seja, Jesus é aquele que representa a imagem de Deus em alta definição. Se você quer enxergar bem a Deus, você tem que olhar para Jesus. Se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa olhar para Jesus. Então, a única forma do homem conhecer Deus, ter paz com Deus e praticamente ver Deus é através de Jesus. Por isso que nós cantamos há pouco, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, é o verbo de Deus. Jesus encarnou e ele é uma imagem aí de Deus, e a imagem do Deus invisível, né? De sorte que nós só podemos conhecer Deus e ter Deus revelado através de Jesus Cristo. Não tem outra forma de conhecermos a Deus. As religiões, elas são como televisões com a imagem chuviscada. Elas são como televisões antigas que não nos permitem ver tudo, só apenas alguns pedaços aqui e ali. Mas em Jesus nós vemos plenamente o Senhor. Em Jesus nós conhecemos totalmente o Senhor. Em Jesus nós temos um acesso completo ao Senhor. É por isso que o propósito aqui é falar de Jesus, é pregar Jesus, é confrontar todos com Jesus, porque Ele é o centro dessa mensagem. E aí então, o apóstolo Paulo diz que ele é a imagem aí do Deus invisível, vai dizer que ele é o primogênito da criação, e começa explicando várias coisas, mas é necessário lembrar aí também, né, como você tem imagem de um Deus que é invisível. E Jesus é isso, porque quando Jesus encarnou, quem o conhecesse, quem olhasse para ele, teria acesso a Deus, o Deus que nós não podemos ver naturalmente, né? Deus que não está acessível a todo mundo na hora que se quer. Então, o homem depois do pecado foge de Deus. O homem depois do pecado não quer ver Deus, não quer se encontrar com Deus. Daí porque geralmente quando se tratam das coisas de Deus, a gente fica meio na defensiva, fica meio com medo. A gente não quer muito ouvir a verdade, porque sabe que a verdade vai confrontar a nossa vida. A gente fica meio arisco quando alguém prega a palavra de Deus para nós, porque a gente quer continuar vivendo do nosso jeito. E a gente sabe que Deus vai dizer algo para nós que vai nos confrontar, que vai mostrar que estamos errados e vai colocar o dedo na ferida. Por isso que muita gente corre de Deus, por isso que muita gente não quer conta com Deus, por isso que muita gente não busca a Deus, porque uma das coisas que o pecado fez conosco foi nos fazer rebeldes contra esse Deus maravilhoso, e Ele mesmo, por sua graça, é quem vai se revelar a nós em seguida. Então, nessa época aqui, que Paulo está escrevendo, os homens estavam colocando Jesus junto com outros seres, colocava Jesus como se fosse um anjo, um ser criado, que era inferior a Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai aqui mostrar que Jesus não é um anjo, Jesus não é um ser criado, Jesus é igual a Deus, Jesus é Deus e, portanto, digno de ser adorado, de ser honrado, e é por isso que em Jesus nós podemos conhecer o Deus verdadeiro. Abra o Evangelho de João capítulo 1 aí, deixa marcado Colossenses, porque esse trecho nos lembra João, lá no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens,
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui por enquanto. É interessante, o apóstolo João ele vai dizer que Jesus é o verbo de Deus, o Logos de Deus, né? Tem até um grupo que nós gostamos muito chamado Grupo Logos. O Logos era uma palavra que os gregos utilizavam para falar daquilo que trazia a ação, que tinha a ver com a razão, a maneira como as coisas são construídas e criadas, tinha a ver com um discurso. É como se em Jesus, tudo aquilo que Deus quisesse comunicar a nós, você encontra nele. Por isso que ele é o verbo de Deus, ele é o Logos de Deus. É o único meio do homem conhecer Deus. E é por isso que por meio dele tudo foi criado, tudo subsiste, tudo é para ele. Então, o apóstolo João amplia isso dizendo, ele é o verbo. No princípio era o verbo, ou seja, ele sempre existiu, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová esse trecho está alterado, está adulterado, né? Eles acrescentam o verbo era um Deus, é uma tradução totalmente errada do grego. Mas as boas traduções dizem e mostram para nós que o verbo estava com Deus, e vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aí no verso 14 do capítulo 1 de João ainda diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade, e por ele nós vimos a glória do Senhor de maneira extraordinária. Então Jesus não é qualquer um, Jesus não é uma pessoa comum, Jesus é Deus encarnado, é o Filho de Deus e é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Por isso que ele é exaltado, né? Deus é exaltado através dele. Se você abre ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 9, diz assim para nós. No verso 8 do capítulo 14, Filipe vai dizer a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Ele queria ver Deus, o Pai. E a resposta de Jesus no verso 9 aí é essa, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é claro em dizer, quem me vê, vê o Pai. Se você quer conhecer a Deus Pai, conheça Jesus Cristo. Se você quer ter comunhão com Deus que criou todas as coisas, você precisa, e é somente através de Cristo. As pessoas geralmente, você sempre vê alguém na rua dizendo, Deus é um só. As pessoas têm a mania de falar assim, só para dizer assim, que qualquer religião vale, ou qualquer forma de se chegar a Deus vale, mas a ideia de Deus ser um só não é essa. A ideia de Deus ser um só quer dizer que só tem um Deus que criou todas as coisas, esse Deus se revela de forma especial através de Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo você pode ter comunhão com esse único Deus. E é tremendo isso, mas essa é a parte que as pessoas pulam ou se esquecem. Então, voltando lá para Colossenses, né, no verso 15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus vê o Pai, quem conhece Jesus conhece o Pai. Não tem como você se chegar a um sem o outro. Então aqui você tem a relação tanto de Deus com o Pai, quanto de Deus também com a criação. Olha aí a segunda parte do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, com relação ao Pai, ele é a imagem de Deus. Ele é aquele por quem nós podemos ver ao Senhor. E aí então vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. E aqui tem outro versículo, outro trecho importante, porque primogênito aí não quer dizer que Jesus é um ser criado. Os testemunhas de Jeová também, nesse trecho das Escrituras, eles acham que aqui está dizendo que Jesus é simplesmente um primogênito, um filho primeiro, e primogênito quer dizer isso mesmo, o primeiro filho que alguém tem. Mas Jesus não é só o primeiro filho, vamos dizer assim, mas Jesus é, vamos dizer, aquele que tem toda a herança, porque a palavra primogênito nós não utilizamos só para falar do primeiro filho na Bíblia, nós utilizamos também para falar com relação àquele que é o herdeiro de alguém. Então o primogênito poderia ser qualquer um dos filhos, de acordo à vontade do pai. Quando você vê a história de Esaú e Jacó, os dois gêmeos lá no Antigo Testamento, você vai ver que embora Esaú fosse o filho mais velho, Jacó é quem vai receber as bênçãos do primogênito. Né? Já estava nos planos de Deus tudo aquilo. Então o primogênito não é só quem nascesse primeiro, é também aquele que herdasse todas as coisas do pai, que fosse dono de todas as coisas do pai, aquele que tivesse destaque.
Então, geralmente, um testemunho de Jeová pode chegar na porta da sua casa utilizando Colossenses 1,15 para dizer a você que Jesus é simplesmente a primeira das criaturas e depois todas as outras coisas foram criadas. Não é verdade. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. E só um toque aqui, eu vou dar só uma dica para você quando o testemunho de Jeová chegar e também para que você aprenda. Abre o Salmo, vá lá no Salmo 89, versículo 27. Abre lá, para eu mostrar aqui um pulo do gato para você. Salmo 89, versículo 27. Está falando de Davi aí, meus irmãos. Aí diz assim: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui ele está se referindo a Davi, e obviamente muitos desses trechos também se referem ao Senhor Jesus Cristo. E aqui está falando de primogênito não como aquele que foi criado, mas aquele que tem a primazia, aquele que está acima dos outros, aquele que é mais elevado do que os outros. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando ali em Colossenses 1,15. Jesus é o primogênito, ou seja, ele é o herdeiro, ele é o cabeça da coisa toda, ele é o dono de todas as coisas, né? Por isso que ele é o primogênito de toda a criação, tudo é dele, ele é o cabeça, ele é aquele que tem todas as coisas como sua herança, tudo pertence a ele. Você vai ver que o apóstolo Paulo usa muito a palavra toda aí, tudo, nesses trechos, para deixar claro, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é Deus, e ele, além de ser Deus, ele também é o dono de todas as coisas. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é aquele que criou todas as coisas. Então Jesus não é qualquer um. Jesus não é um homem comum. Ele é Deus encarnado, e essa é a parte que nós não podemos nos esquecer de maneira alguma. Agora veja aí o verso 16, o apóstolo Paulo continua dizendo para nós: pois nele, ou seja, em quem? Em Jesus Cristo, e a palavra pois aí poderia ser traduzida porque nele também, é como se Paulo estivesse respondendo por que Jesus é o primogênito da criação, por que ele é o dono da criação, e aí ele vai responder no verso 16, porque nele, ou seja, em Jesus, todas as coisas foram criadas, todas as coisas, por causa disso. Por que ele é o dono? Porque ele criou. Por que ele é aquele que encabeça tudo? Porque ele é o criador de tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, por causa disso, pois nele todas as coisas foram criadas. Ele está respondendo porque ele é o criador. Então, o universo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Cada partícula do universo foi criada por ele, né? Então, por isso que ele é digno de ser adorado. Ele é o centro de tudo. O universo tem como centro o Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem sustenta tudo. Todas as leis que regem as ciências e os homens e as nossas vidas, tudo pertence totalmente ao Senhor. Tudo é dele. Ele é o Senhor absoluto e soberano. Ele é o dono de tudo. E como nós temos estudado lá na juventude, na quinta-feira, nós temos visto que Deus é o dono, e nós também sabemos que o dono pode fazer o que quiser com aquilo que é dele. Deus é dono da sua e da minha vida. Deus é dono do planeta, do universo, de cada estrela, de absolutamente tudo. Se Ele quisesse destruir tudo e destruísse, a glória dele continuaria intacta. Se Ele quisesse mandar todo mundo para o inferno, Ele continuaria sendo bom e glorioso, né? Se Ele quisesse nos matar, Ele continuaria sendo bom do mesmo jeito, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, com quem quiser, na hora que Ele quiser. Você pode dizer, nossa pastor, mas isso é um pouco assustador. E é assustador. Tem que ser. Devemos temer a Deus, porque Ele é poderoso. Ele é o Senhor absoluto de todas as nossas vidas. Se nossos corações estão batendo agora, é porque Ele permite. Se estamos respirando agora, é porque Ele permite. Se estamos vivos, é porque Ele permite. Se Ele determinar que você vai morrer daqui a 1 hora, nada nem ninguém pode impedir. Se Ele determinar que você não chega no final do ano, nada nem ninguém pode impedir. Todas as coisas estão debaixo do controle soberano do Senhor. Todas as coisas. Não existe acaso, não existe sorte, não existe nada escrito nas estrelas, não existe nada disso. Tudo está no controle de Cristo.
Tudo pertence a Cristo, tudo foi criado por Cristo. O governo do universo está nas mãos dele. Quando nós lemos o Evangelho e vemos quando Jesus Cristo encarna, o Verbo se fazendo carne, aquele bebezinho na manjedoura, frágil, chorando, não tinha um lugar para se hospedar. Ali o berço dele era um local onde os animais comiam, né? Uma espécie de coxo que a gente conhece como manjedoura. Era ali que estava o rei do universo, ali que estava o rei de todos os reis, ali está aquele que é digno de ser adorado e sustenta tudo. E essas são coisas gloriosas e maravilhosas, porque nós só encontramos Jesus assim na história da humanidade. Imagina, os reis geralmente, se você vê por exemplo ali na Inglaterra, que ainda tem uma monarquia, você vai ver que a família real, quando nasce um bebê, é um fuá grande. E aí vão jornalistas e fazem lembranças e tem todo um preparo, e aí chama a imprensa, e aí esse bebê já nasce com a responsabilidade grande, aí ele já vai ser educado para ser um príncipe ou uma princesa, e é cheio de coisas. Mas o rei dos reis nasce da maneira mais simples que a gente pudesse imaginar. O rei dos reis chega num lugar humilde, no meio de uma família humilde, ali da maneira mais discreta possível. As primeiras testemunhas do seu nascimento eram pastores, homens pobres que estavam ali pastoreando próximos e tiveram a notícia dada pelos anjos de que nasceu o Messias, o Salvador. Você ia olhar ali e ficar impressionado, e você ia olhar e ficar pensando, nossa, esse é o Salvador? Quer dizer que esse aí é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, que viria há muito tempo. E era aquele bebezinho que cresceu, se desenvolveu, né? Como qualquer um de nós, trabalhou, viveu, fez a maioria das coisas que nós fazemos, só que ele não era comum, porque ali estava o Filho de Deus. Ali estava aquele que é homem e que é Deus também. As duas naturezas estão nele, e isso é extraordinário. Então, quando você olha para Jesus, ele é o Criador que entrou na criação. Imagina você ser o autor de um livro e você entrar no livro. E entrar no livro para mudar a história dos personagens. É o que Jesus fez. Isso é tremendo. Além dele ter criado tudo, ele ainda cumpre essa missão gloriosa, ele encarna e entra na história para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Por isso Jesus é digno de ser adorado, por isso Jesus é digno de ser louvado, por isso que Jesus é digno de ser pregado, é digno de tudo, porque ele é Senhor. Abre Apocalipse aí, capítulo 5. Apocalipse já é um livro que vai apontando para o futuro, para quando o Senhor Jesus Cristo retornar, e lá reforça bem a glória de Cristo. E o capítulo 5 fala do Cordeiro de Deus, que é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que eu falei, ele é aquele que pode perdoar você, é aquele que pode te dar paz de verdade no coração, é aquele que pode sossegar as tempestades da sua alma. Então, não é por menos, porque ele tem esse poder. E aí então, o capítulo 5 de Apocalipse, verso 12, diz assim, e aqui está lá, os anjos e os seres viventes diante do trono dele, louvando e dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E é tremendo, então ouvia, e vai dizendo que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Uma visão da glória de Cristo. Todos os seres se prostram diante dele. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E além do mais, todas as línguas confessarão que só ele é o Senhor. Por isso não tem outro nome que possa salvar. Não tem outro a quem você possa buscar. Não tem como. E é por isso então que Paulo está ali exaltando Cristo e mostrando a sua glória. Aí volte lá em Colossenses. Então, ele é o primogênito de toda a criação. E mais, nele foram criadas todas as coisas. Todo o universo foi criado por ele, né? Nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por ele.
né? E aí vai dizendo as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas ele usa no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Porque existem coisas invisíveis no céu, mas também existem coisas invisíveis na terra. Né? Existem coisas bem pequenas, como átomos que formam todas as coisas, nós não podemos enxergar a olho nu. Existem os seres espirituais, alguns que não andam por aqui, que nós também não podemos ver, mas absolutamente tudo, desde uma bactéria, um átomo até um anjo, foi criado por Jesus Cristo. Foi criado por Ele. Tudo. Céus e terra. Cada pedaço do universo pertence a Ele. Por isso que a natureza testemunha a glória de Deus. Um homem que nunca ouviu a palavra de Deus ser pregada e olha para a natureza já está dizendo para ele que há um Criador. Porque a beleza da natureza mostra que há alguém por trás daquilo. Não tem como ter beleza, não tem como ter lógica e ordem por acaso. Somente uma mente inteligente pode criar. Né? Olhar para o céu à noite, na roça, um dia estrelado, aberto, uma das coisas mais bonitas que tem, uma das experiências mais fantásticas que tem. Né? A maneira como as plantas se desenvolvem, a maneira como o nosso corpo funciona, a maneira como cada coisa é colocada no seu devido lugar, somente um Deus assim poderia fazer. A beleza que vemos no mundo é um reflexo da beleza do Criador. E é por isso que os homens são indesculpáveis. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala disso. Abre Romanos 1 lá rapidamente, só para você ver. No capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os ateus são pessoas que dizem não crer em Deus, ou não ter fé em nada. Hoje tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho religião, não quero conta com a religião, não quero conta com Deus. Você tem um ateu que ele se acha muito intelectual, mas você tem também a pessoa que está na igreja, fala de Deus, mas vive como se ele não existisse, acaba sendo um ateu na prática, né? Mas de todo jeito o homem se rebela contra o Criador. A beleza da criação mostra que há esse Deus, e quando negamos isso diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Então ninguém pode dizer, olha, no dia final dizer a Deus, eu não sabia que tinha um Criador, não sabia que tinha um Deus. Sabia, você sabe muito bem, mas você deveria ter buscado esse Deus, se submetido a esse Deus, crido, amado e obedecido a esse Deus. E é o que falta a maioria das pessoas, infelizmente. Então, voltando em Colossenses, né, todas sobre os céus e terra, as visíveis e invisíveis. Aí na parte B do verso 16, ele vai falar de tronos, soberanias, principados e potestades. Aqui está se referindo aos anjos. Né? O mundo espiritual é altamente organizado, tem uma hierarquia. E os homens aqui na época de Paulo, lá em Colossos, estavam adorando os anjos. Eles criaram uma religião que faziam dos anjos seres que podiam ser adorados. Eles colocavam os anjos como mediadores, né, entre Deus e os homens. E colocava Jesus como se fosse mais um anjo criado. E aí Paulo vem aqui e já chega chutando a porta e dizendo, não, Jesus é o cabeça e Jesus criou tudo, inclusive os próprios anjos. Por isso Jesus está acima de tudo e todos. E aqui fala de tronos, né? Ou seja, nós temos o trono supremo de Deus, mas existem também na hierarquia aí, angelical, outros tronos secundários, soberanias, né? Ou domínios, são seres espirituais, principados, né? Poderes aí, e potestades, ou seja, governantes e potestades, tudo deriva do Senhor. Anjos e demônios estão debaixo do poder de Cristo. Por isso que os anjos servem ao Senhor. Quando lemos outras partes das Escrituras, eles são ministros de Deus, atuando de alguma forma na criação a serviço de Deus. São seres espirituais, sobrenaturais, que têm uma hierarquia. Nós vemos a figura dos querubins que habitam na presença do Deus Altíssimo, de maneira que eles cobrem o rosto e adoram a Deus continuamente, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vemos lá em Isaías, nós vemos lá em Apocalipse, são figuras extraordinárias. Nós vemos a figura do anjo Gabriel,
atuando como um mensageiro, ele aparece no Antigo, ele também é que anuncia a Maria que Jesus, o Messias, iria nascer através dela. Nós vemos Miguel batalhando nos exércitos do Senhor contra as hostes malignas do diabo. Então são seres que obedecem, mas nós também vamos ver que uma boa parte dos anjos, em algum momento lá atrás, se rebelou contra Deus, seguiram a Satanás e se tornaram demônios. São criaturas malignas que destroem a vida de todos aqueles que não têm Cristo. Estão espalhados por aí. As pessoas que não têm Jesus Cristo estão completamente vulneráveis aos poderes das trevas, aos poderes malignos. Então existe uma realidade espiritual, existem coisas sobrenaturais. Cada religião vai tentar dar a sua explicação, mas a mais confiável e a única que nós devemos acatar de verdade é a que a Bíblia nos traz, porque ela é a palavra de Deus, e Deus é verdadeiro em todas as coisas e não pode mentir. E a maneira como Ele nos ensina sobre esse mundo sobrenatural é isso, está debaixo do controle dEle. Se você é uma pessoa que tem medo de assombração, medo do escuro, coisas do tipo, você falta de fé. Você precisa saber que Jesus tem poder e domínio sobre tudo e todos. Não existe um ser acima, ou abaixo que não esteja no controle soberano de Cristo. Isso é tremendo, de maneira que quando Jesus fala, todos se calam, quando Jesus ordena, todos obedecem, porque Ele é o Rei, o Senhor absoluto. Então Paulo está aqui lembrando para nós que Ele criou todos os tronos e soberanias e principados e potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Jesus está acima, o trono do Senhor é absoluto. Se você ler também Efésios 1, se você quiser abrir lá rapidamente, Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala para nós também essa mesma verdade. Efésios 1, 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ou seja, através de Cristo, Deus exerce o seu poder, ressuscitando dentre os mortos. Jesus ressuscitou, fazendo sentar à sua direita. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e um dia Ele voltará nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus tem total controle, é o chefe supremo do universo, e todo o universo está nas suas mãos. Nós estamos em ótimas mãos, por sinal. Então, seguindo o verso 17, lá em Colossenses diz: Ele é antes de todas, ainda no final do 16, ele ainda fala: tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Ele é aquele que criou. Então imagine que Jesus é o dono, Jesus é o arquiteto, Jesus é o construtor, tudo ao mesmo tempo do universo. Ele, na sua mente sábia e na sua inteligência suprema, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e colocou ordem em todas as coisas, e todas essas coisas existem por causa dele e nele, e são para ele. Então, somente em Jesus nós encontramos o propósito da existência. De onde nós viemos dele. Para onde nós vamos? Para ele. Porque tudo pertence a ele. O universo foi criado e é sustentado por ele. Não é abandonado. Deus não deu corda no relógio e foi embora. Porque existe o deísmo, que é um pensamento filosófico que até hoje existe por aí, que Deus criou tudo e foi embora. Não é verdade. Deus criou tudo e permanece ainda no controle da sua criação, de maneira que todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que o amam, vão cooperando para a sua glória, e no final, isso vai ficar mais claro ainda, a glória pertence somente ao Senhor. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17, para a gente fechar esse bloco de hoje: ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele sempre existiu. Jesus não passou a existir quando ele encarnou, quando ele nasceu ali em Belém. Jesus sempre existiu desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram, sempre existirão, porque eles são
eternos. É um dos grandes mistérios gloriosos sobre o Senhor, né? Então, ele é antes de tudo isso. E aqui quebra bem os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová ensinam que Jesus é apenas uma criatura, né? E nós não podemos jamais concordar com essa afirmação. E na Bíblia deles também o verso 16 está adulterado, né? Aí onde você tem foram criadas todas as coisas, eles acrescentam uma palavra, foram criadas todas as outras coisas, como se Jesus foi criado primeiro e depois todas as outras coisas criadas através dele. No original também nós não temos, e a Bíblia diz que é severa a punição sobre aqueles que acrescentarem alguma coisa sobre a palavra de Deus. Nós encontramos isso em Apocalipse, mas isso com certeza é válido para toda a Escritura. Porque se eu acrescentar algo na palavra para levar as pessoas a um falso entendimento sobre Cristo, eu estou sendo um agente de Satanás e não de Deus. Então devemos ter cuidado. Então ele é antes de todas as coisas. O Senhor sempre existiu e vai dizer que nele tudo subsiste. Tudo se sustenta nele. Por exemplo, se você tem uma casa, constrói uma casa e deixa ela toda bonita e você abandona aquela casa, com alguns anos ela vai se deteriorar. Nós sabemos disso. Vai começar a encher de teia de aranha, o mato vai começar a crescer ao redor, as coisas vão começar a rachar, vai começar a descascar, vai envelhecer e vai se acabar. O carro também, se você deixa um carro guardado muito tempo, ele vai se estragar pela falta de uso. Ele vai começar a envelhecer dentro da garagem. E o universo seria assim, se Deus só tivesse criado e abandonado. Mas Ele não só criou, como Ele sustenta, Ele mantém. Então tudo funciona por causa de Cristo. O universo está nas mãos dEle, os planetas giram, o sistema solar, o universo, e tudo funcionando no seu devido lugar por causa de Cristo. Sustenta tudo com o seu poder, e tudo funciona por causa dEle, graças a Ele. Por isso que Ele é digno de glória. E aí, por isso que o apóstolo Paulo finaliza essa sessão dizendo que nele, ou seja, em Jesus Cristo, tudo subsiste. E aí então nós devemos tirar algumas aplicações desse trecho das Escrituras, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o papel de Jesus Cristo não pode ser compartilhado com ninguém. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, né? Eu já vi um adesivo por aí, vários já viram, né, de algumas pessoas que são católicas, que elas colocam assim: peça à mãe que o filho atende. Isso não tem amparo nenhum nas Escrituras. Eu entendo que muitas pessoas fazem isso até, vamos dizer, por ingenuidade ou por uma falta de conhecimento da palavra, porque mesmo no catolicismo tem a Bíblia, e lá na Bíblia católica também não apoia esse tipo de pensamento, mas não existe isso de pedir à mãe que o filho atende. Não existe isso de eu ter que colocar um santo ou qualquer outro mediador diante de Deus. A única maneira que temos para nos achegar a Deus é Jesus. O apóstolo Paulo está aqui combatendo isso, porque já na época dele, os homens tentavam botar outros mediadores, né? Os homens achavam que podiam se chegar a Deus através dos anjos ou qualquer outra coisa. Então saiba que se você tentar colocar qualquer mediador entre Deus e os homens, ou se achegar a Deus por qualquer outra ideia humana, você vai estar adorando um ídolo. Ou seja, algo que é falso, algo que não é verdadeiro, que não vai te conduzir a Deus verdadeiramente. Então a única maneira de você ter os seus pecados perdoados, a única maneira de você ter acesso a Deus e ser ouvido por Deus, não é através dos santos, que muitos dos santos foram pessoas que temeram ao Senhor e serviram ao Senhor no passado, não é através dos anjos, não é através de rituais ou coisas do tipo, mas é somente através de Cristo. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o representante oficial de Deus. E através dele nós podemos conhecer a Deus e nos achegar a Deus verdadeiramente. Então, não esqueça disso. Qualquer mediador ou mediadores criados pelos homens fora Cristo são ídolos. Não aceite imitações, né? É o lema de uma marca famosa aqui do Brasil. Não aceite imitações. Só Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, o Jesus que nós estamos vendo aqui agora, é aquele que pode salvar, é aquele que pode transformar, é aquele que pode perdoar pecados, é aquele que pode mudar a sua vida, é aquele que pode te trazer para a luz verdadeira. Então, sem Cristo você não pode ir além do que sombras de Deus, né? Essa frase do William Barclay, um grande comentarista bíblico, ou seja, sem Cristo, como eu falei no começo, é como você tentar assistir ou buscar Deus numa televisão daquelas bem velhas, chiando,
que você mal vê a voz da televisão, ou melhor, a imagem na televisão. As religiões são assim. É um monte de televisão antiga, criada pelo homem, mostrando imagens imperfeitas que não dá para corresponder com a realidade muito bem. Mas Jesus é a imagem Full HD, ou seja, a resolução perfeita para você enxergar Deus é Jesus. Para você conhecer Deus é Jesus. Para você ter acesso a Deus é Jesus. Todo o resto é sombra, todo o resto é palha, todo o resto é fraco, fora de Jesus Cristo. Então, outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o mundo não gira ao nosso redor. O mundo não gira ao seu redor. O mundo, o universo nem conspira nem contra nem a favor de você. O universo, ele é centrado no próprio Jesus, que é o seu Criador. Ele se mantém por causa de Jesus, que é o seu Criador. Nós somos muitas vezes pessoas mimadas. Nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de ouvir que estamos errados, nós não gostamos quando as coisas na nossa vida dão errado, e muitas vezes elas dão errado por causa do nosso pecado, ou porque também Deus está nos disciplinando. Mas o fato é que o mundo não gira ao nosso redor. A vida, o mundo não está aqui para te servir como se você fosse um senhor. Então pense muito bem nisso, porque nós estamos na era em que os homens criam filosofias e psicologias cada vez mais centradas no homem, como se o homem fosse o centro, como se pudesse medir tudo através do homem. Toda vez que o homem inventa de ficar no lugar de Deus, e é o que nós estamos vendo no mundo, desaba tudo. O mundo está afundando em corrupção. O mundo está afundando em depressão, o mundo está afundando em angústia, o mundo está afundando em violência, o mundo está afundando em misérias de todo tipo, porque o homem quer ficar no lugar de Deus, porque o homem quer ser Deus, porque o homem se acha o centro, e às vezes você e eu nos comportamos assim. A gente fica com raiva de Deus quando não ganhamos o que pedimos, quando as coisas não saem do nosso jeito, mas lembre-se sempre, você não vai ter tudo o que você quer. As coisas nem sempre vão seguir como você quer, e isso é para o nosso próprio bem. Ele é Deus, nós não, nós somos servos. O mundo não é o seu umbigo. Outra coisa que a gente percebe com isso é que nós não temos controle sobre nada. Não adianta ficar ansioso. Ansiedade é outro problema sério nas nossas vidas, né? A gente adoece por causa da ansiedade. Existem vários níveis aí de ansiedade, mas se a gente lembrar que o universo não está no nosso controle, a vida não está no nosso controle, que tudo que acontece nas nossas vidas está no controle dele, isso vai nos levar a descansar, isso vai nos levar a nos acalmar, isso vai nos levar a ter paz, isso vai nos levar a nos avexar menos com as coisas da vida, porque não está no seu e no meu controle, está no controle dele, né? Tudo vai acontecer conforme a vontade dele. As situações da vida só nos restaurar. Temos problemas, temos lutas, temos várias coisas para pedir a Deus e devemos orar por elas, mas devemos confiar nesse Deus, devemos descansar nesse Deus, porque o único remédio mais eficaz contra a ansiedade, sem dúvida, é a fé no Senhor, a confiança de que, independente do que aconteça, Ele está no controle, né? Ele sustenta tudo de maneira poderosa, sábia, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E se você ama ao Senhor, se você pertence ao Senhor, você está incluído aí. Então, seja o que aconteça de bom ou de ruim, no final vai cooperar para o nosso bem, no final vai redundar na glória desse Deus maravilhoso. E por fim, a última lição que a gente também pode extrair desse trecho é que sem Cristo a vida não tem sentido nenhum. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão buscando sentido para viver em várias coisas. Às vezes buscamos o sentido para viver nos nossos bens materiais, buscamos o sentido para viver no prazer, buscamos o sentido para viver em nós mesmos, buscamos o sentido para viver nos filhos, né, nas coisas, e fracassamos. Porque se você colocar o sentido da vida em qualquer coisa da criação, vai falhar. Se você confiar em você ou nos outros, vão falhar. Todos nós somos falhos e limitados. Então, a razão pela qual a gente tem que acordar toda manhã e prosseguir a nossa vida tem que ser o Senhor, tem que ser a glória do Senhor, tem que ser aquilo que o Senhor fez por nós, porque as pessoas estão invertendo, a gente está colocando as coisas e as pessoas no lugar de Deus, e é por isso que nós ficamos tristes, é por isso que nós nos decepcionamos, é por isso que nós estamos com problemas, porque nossa vida está desequilibrada. Ao invés de Cristo estar no centro da nossa vida como Ele tem que estar,
Muitas vezes quem está no centro da vida é um romance, muitas vezes é um filho, muitas vezes é um bem material, muitas vezes é sua carreira profissional. Enfim, são coisas boas que você pode transformar num ídolo e serem altamente prejudiciais. E nesse texto nós vimos que o tempo todo Paulo nos traz a Cristo. O universo foi criado por Ele, é dele e é para Ele. Então, é Ele que tem que ser o centro da vida. Ele é quem tem que ser o nosso foco. Ele é que tem que ser a nossa razão de viver. Se a sua razão de viver não for Cristo, você vai sofrer muitas decepções. Você vai ter muitos problemas. Porque toda vez que você colocar algo ou alguém no lugar de Deus, sua vida vai afundar. Você vai se angustiar. Você vai se entristecer. Você vai se deprimir. Porque nada pode preencher a nossa alma, o nosso coração, como o Senhor pode. Nada pode dar razão para viver como o Senhor pode. Nós viemos dele, pertencemos a ele, estamos indo para ele. Alguns o amam, se arrependem, creem nele e viverão com ele eternamente. Mas outros que permanecem na rebeldia vão ter que encarar a ira dele também. Tessalonicenses Paulo diz que o Senhor Jesus voltará tomando vingança contra todos aqueles que não creem no seu evangelho. Então Jesus, ele é muito bom e é muito misericordioso, mas ele também é justo e irá retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Ou seja, se você não estiver nele no dia final, a ira de Deus vai cair sobre você. Se você estiver dele no dia final, você terá a vida eterna, você terá o privilégio maravilhoso de poder servi-lo e amá-lo e viver com ele por toda a eternidade. A melhor coisa do céu é que Jesus vai estar lá. A melhor coisa da vida eterna é ter Jesus. A melhor coisa dessa vida, ainda que com todos os problemas que nós tenhamos, é Jesus Cristo. Nós somos capengas em muitas áreas. Nossas vidas estão um desastre em muitas coisas, porque Jesus não está no centro. E aí você reclama, e aí você esfria na fé, e aí você afunda nos seus pecados, porque você deixa de olhar para Cristo, você deixa de se centrar em Cristo, você busca o sentido da vida em outras coisas. Então, coloque a sua vida em Cristo, confie em Cristo, ame a Cristo, centralize em Cristo, clame para que Ele te ajude a cada dia você fazer dele o centro do seu coração, o centro da sua adoração, o centro da sua existência, porque só Ele pode fazer isso. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do passado, dizia que o nosso coração ele tem um buraco do tamanho de Cristo, que só pode ser preenchido com Cristo. Qualquer coisa que você colocar nesse buraco lá, vai ficar faltando um pedaço. Vai ficar ainda o resto do buraco e não vai ser preenchido nunca. Mas se Cristo estiver lá, com certeza a sua vida ganha sentido. Com certeza você vai conhecer paz de verdade na sua vida, alegria de verdade na sua vida. E a melhor coisa de todas, sem dúvida, é o privilégio de conhecê-lo, é o privilégio de viver para Ele, é o privilégio até de sofrer por Ele, porque Cristo é a razão de ser. As pessoas são salvas não para serem melhores do que as outras, mas a missão, o trabalho do Senhor nas nossas vidas é nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. A pregação tem que se centrar em Cristo. A igreja é de Cristo, né? Tudo pertence a Ele. A glória é dele para sempre. Amém.